Abram a Bíblia no livro de Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Este é o versículo tema da nossa igreja. A Bíblia diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Como que alguém pode ouvir essas palavras e não dizer amém? Jesus, ele disse: certamente cedo venho. É ele dizendo. E João, que estava ouvindo, os anjos que estavam ouvindo, eles disseram amém. Ele disse: eis que cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nós concordamos com essa promessa, nós a desejamos para as nossas vidas. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, fale conosco mais uma vez, através da mensagem da palavra de Deus. Abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos entender a palavra do Senhor, viver, ó Deus, esta promessa diariamente em nossas vidas, de que Jesus Cristo cedo vem e pode acontecer a qualquer momento. Pai Santo, que possamos olhar para cima, não mais para as coisas que são de baixo. Venha trabalhar, ó Deus, essa bendita esperança no coração de cada filho seu aqui nesta noite. Dá-nos amor pela volta de Cristo. Dá-nos coração pelo retorno de Cristo. Isso irá, ó Pai, transformar nossas vidas e nos aproximar mais do nosso Deus. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. A palavra epifania simplesmente significa aparição. Aparição. Esta palavra também significa manifestação, mas não pode ser usada para homens. Trata-se de uma manifestação divina. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu, epifania, pelo menos para cerca de 500 pessoas. E a palavra sempre usada quando Jesus se manifestava é exatamente esta, epifania. Marcos 16, verso 19, por exemplo, lemos: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu. E essa palavra apareceu significa epifania. Primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. A Bíblia ensina, irmãos, que ele aparecerá novamente. Quando ele disse: eis que cedo venho, ele está falando de sua volta futura. Todos os sinais estão apontando para a volta de Cristo. Mas entenda que a próxima volta do Senhor Jesus Cristo será dividida em 2 etapas, ou 2 fases. A primeira epifania acontecerá nos ares, acontecerá no meio das nuvens. De lá, Jesus chamará todos os salvos. Quantos são salvos e têm certeza? Digam amém. Amém. Ele chamará você pelo nome, e não importa se você já esteja morto. Ele chamará tanto os salvos mortos como os vivos. E isso se chama o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, versos 51 a 52, fala sobre este evento. Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Era mistério quando ele disse, mas não é mistério mais. Quantos já sabem que Jesus vai voltar? Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos nós aqui vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mortos e vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Olha que rapidez! E juntos transformados
nós iremos nos encontrarmos com Jesus Cristo nas nuvens. Este evento se chama o arrebatamento da igreja. E a segunda aparição, Epifania, acontecerá exatamente 7 anos depois do arrebatamento. Pelo menos 7 anos depois da instalação de um período chamado de a grande tribulação. Só que agora, ele, Jesus, não mais nos ares, mas na terra, pisará exatamente sobre o Monte das Oliveiras, que fica na cidade de Jerusalém. E naquele dia, todo olho verá. Nem todo olho vai vê-lo no arrebatamento, mas todo olho verá na sua segunda vinda, quando ele pisar sobre o Monte das Oliveiras. Mateus 24:30 fala sobre este evento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Imagine há 2000 anos, João, ou melhor dizendo, Jesus falando sobre isso. Como que todas as tribos iriam vê-lo? Como que todo olho iria contemplá-lo? Naquela época não havia, imagens via satélite, como existe nos dias de hoje. Ninguém sabe exatamente quando Jesus Cristo voltará. Mas você sabia, olha que curioso, que a cada 2000 anos, Deus tem interferido de alguma maneira na história da humanidade? E já faz 2000 anos desde a última vez que Ele interveio. Já faz 2000 anos desde a última vez que Ele enviou o seu Filho a este mundo. Viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Amém, irmãos? Agora nós estamos aguardando mais um evento fenomenal, mais um evento divino que vai transformar e chacoalhar a história da humanidade. Fala-se muito sobre sinais para a volta de Cristo. E eu quero compartilhar com você, na minha opinião, o maior sinal de todos, que Jesus está próximo, é o fato que as próprias igrejas não falam mais sobre a volta de Cristo. O próprio cristianismo está falando apenas do mundo em que vivemos e não mais sobre a eternidade, que iremos passar, quer seja no céu ou num lugar chamado inferno. Mateus 24:44 diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então observe, as igrejas não estão pensando na volta de Cristo, elas não estão falando na volta de Cristo. Mas pastor, esta igreja fala, até no nome, Maranata. Sim, mas esta igreja é apenas um pingo d'água no oceano. A grande maioria não fala, até do nosso próprio meio. Você não escuta mais mensagens sobre a volta de Jesus. Mas eu não conheço na Bíblia nenhum assunto que dá mais esperança para o povo de Deus do que o arrebatamento da igreja. Não existe nada que nos dê mais esperança. Às vezes eu até gosto de assistir os televangelistas, não recomendo para ninguém, para saber o que eles estão ensinando. Às vezes eu gosto de ouvi-los no rádio, na televisão, na internet. Falam de cura divina, prosperidade financeira, libertação de maldição hereditária, mas nunca falam sobre a volta de Cristo. Porém, isso é bom. Jesus voltará quando ninguém estiver pensando sobre o assunto. O que a Bíblia ensina, então, sobre a segunda volta de Cristo? Primeiro, Ele voltará na hora certa. O relógio profético de Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele é preciso. Quando Jesus Cristo veio ao mundo pela primeira vez, Ele veio, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Isso quer dizer, na hora certa e no lugar certo. Ele tinha que nascer na época da lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, numa época em que
a sua igreja pudesse nascer e proclamar o evangelho de salvação para o mundo inteiro. Então o Império Romano, que foi preparado por Deus, permitiu a transição entre o Velho e o Novo Testamento em que nós estamos. E assim também eu quero que você saiba, nesta noite o mundo está preparando a volta do Senhor Jesus Cristo. Os Estados Unidos da América, o mercado comum europeu estão preparando o mundo para a volta de Cristo, mas sem saberem disso. O mundo não sabe que ele vai voltar, mas nós sabemos. O que isto quer dizer? 1 Timóteo 6, 14 a 15 explica que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Do que a igreja precisa, irmãos, antes da volta de Cristo? Ela precisa de mais antecipação. Eu observo que os crentes não estão vivendo na antecipação da volta de Cristo. Não estão pensando no assunto. Você se lembra antes do dia 11 de setembro de 2001? As pessoas não antecipavam que algo de tão ruim pudesse acontecer com esse mundo e transformar a trajetória deste mundo. Eu me lembro de um dentista que me procurou meses antes, e ele disse: pastor, eu estou com um sentimento ruim de que algo de muito mal vai acontecer neste mundo nos próximos meses. Feito e dito. Acho que ele fez esta profecia no final do ano de 2000, e em setembro de 2001, o maior atentado terrorista de todos os tempos. 2 aviões colidiram com as Torres Gêmeas em Nova York, e cerca de 3.000 pessoas morreram em questão de minutos naquele dia. E o mundo nunca mais foi o mesmo, e o mundo nunca mais será o mesmo. Agora, o cristão que conhece a palavra de Deus, ele não fica na expectativa de que algo muito ruim irá acontecer, mas ele fica aguardando o maior acontecimento desde a ressurreição de Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo mais essa antecipação na vida da igreja. Agora é só prosperidade financeira, agora é só cura divina. Sai, Satanás. Mas, irmãos, o que interessa é que Jesus Cristo está voltando. Quando a igreja primitiva significa a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, estava passando por dificuldades materiais e físicas. Os apóstolos não ficavam pregando sobre prosperidade financeira, a cura divina, libertação de demônios, mas sim sobre a volta de Cristo, para confortar, encorajar as pessoas que estavam sofrendo. Veja Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Era assim que os apóstolos e os líderes espirituais confortavam as pessoas que sofriam naquela época, prometendo a volta de Jesus Cristo. Só a volta dele, irmãos, irá resolver de uma vez por todas todos os nossos problemas. Dinheiro acaba, saúde acaba, mas a volta de Cristo nos dará a eternidade. E a igreja precisa também de atenção. A igreja anda muito distraída com os negócios desta vida, com os afazeres desta vida. Marcos 13, 33, Jesus disse: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha, você pode não saber o dia exato, mas nós já sabemos, o tempo está aqui, o tempo está diante de nós. Os Estados Unidos da América acabaram de transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. A Guatemala já fez o mesmo,
provavelmente o Brasil fará isso também, e outras nações seguirão no mesmo caminho, meus irmãos. O mundo está prestes a fazer um tratado de paz entre Israel e os palestinos. Pastor, nós não sabemos quem é o anticristo, e queira Deus que nunca saibamos, porque a igreja não está esperando pelo anticristo, a igreja está esperando por Cristo. Nós não precisamos saber quem será o anticristo, porque quando ele surgir, nós não estaremos mais aqui, amém, irmãos? Nós seremos arrebatados, nós seremos tirados deste lugar, mas a igreja não está atenta. Jesus ensina que ela precisa viver num estado máximo de alerta. Desde o dia 11 de setembro de 2001, o povo norte-americano aprendeu, na pele o que é viver com medo de atentados terroristas, assim como os judeus vivem sempre esperando o atentado terrorista lá em Israel, desde 1948. E eles então formularam um meio de avisar a população. Eles criaram cores. Essas cores, elas estão mostrando o perigo iminente de um atentado terrorista a qualquer hora do dia ou da noite. Então o governo criou um código de cores. O verde representa nível baixo, Se você verificar lá o site do governo e está verde, significa que a possibilidade é pequena de um ataque. O azul representa o nível de cuidado. Olha, nós não temos certeza, mas melhor cuidar do que se descuidar. O amarelo já demonstra um perigo mais elevado de atentado terrorista. E o laranja representa um nível alto. Você pode ter certeza, vai acontecer. E se for vermelho, então, é um nível severo. Agora, isso aqui não quer dizer muita coisa não, porque coisas ruins aconteceram quando estava verde, e nada aconteceu quando estava vermelho. E assim também, meus amados, Jesus não precisa de sinal, Jesus não precisa de nenhum acontecimento, Ele pode voltar ainda nesta noite. Não há nada impedindo a volta de Jesus Cristo, a não ser a própria vontade do Pai. Mas eu creio que o nível de alerta para a volta de Cristo está no máximo, está no vermelho. Os conflitos no Oriente Médio. Como eu disse, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, a economia da China, olha o que está acontecendo nesse exato momento. Eles estão entrando em recessão. Eles que estavam crescendo a 7%, 10% ao ano, eles estão em recessão. A globalização está sendo ameaçada por um homem chamado Donald Trump. Fome, doenças, terremotos em vários lugares, apostasia religiosa, são alguns sinais que apontam para a volta de Cristo. Então Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A igreja precisa de antecipação, a igreja precisa de mais atenção, e a igreja precisa vigiar em duas áreas. Primeira, doutrina. As doutrinas do Novo Testamento, elas estão sendo mudadas rapidamente para agradar as pessoas e para que a igreja possa se encaixar neste novo sistema de mundo. No Novo Testamento, uma igreja tentou mudar as suas doutrinas, mas Paulo chamou a atenção dela e disse: maravilho-me, estou surpreso de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha, eu estou decepcionado com esta igreja. Desde a cruz do Calvário, meus irmãos, desde a morte de Cristo, só existe um evangelho, só existe uma mensagem. Mas nos dias de hoje, eles estão produzindo milhares e milhares de mensagens, dependendo do objetivo, do alvo de cada igreja pregando. Quando Cristo voltar, que Ele possa encontrar
o Templo Batista Maranata, pregando apenas o Evangelho. Amém, irmãos? E dentro apenas do Evangelho que Paulo pregou há 2000 anos. A igreja precisa também vigiar a sua conduta. Como que nós estamos nos portando? Paulo disse que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão até a epifania de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje cedo eu estava discipulando o irmão Kiko, a irmã Fernanda, e eu disse para eles o que esperar do pastor. O pastor tem que ser zeloso e ele tem que proteger a igreja e ficar dentro da palavra de Deus. É exatamente isso, nós queremos uma igreja zelosa, e é uma igreja que não se compromete, uma igreja que não negocia a palavra de Deus, mas ela fica dentro da doutrina. Isso, irmãos, significa vigiar a nossa conduta, sem culpa. Eu me lembro quando eu era criança, morava com a minha avó. Minha avó era uma senhora bastante enérgica, e ela disse: olha, não saia de casa, eu vou ao banco, mas fique em casa estudando. E eu não sabia quão longe esse banco era, pensei que fosse mais longe, e eu saí de casa, e para o meu azar, quando eu voltei junto com a minha avó. Nós dois, nos deparamos na porta de casa, e ela soube que eu havia saído. Nem preciso lhes dizer que eu fui devidamente disciplinado. Agora muitas pessoas acham que podem enganar Jesus também, e que tem a vida pela frente, que tem a vida nas mãos. Mas eu sempre digo, a única coisa, irmãos, que eu e você temos neste momento é o presente. O passado já foi, nunca mais voltará, e o futuro a Deus pertence. Então é neste momento, é agora que eu e você podemos vigiar, é agora que eu e você podemos guardar as nossas atitudes e fazer decisões que vão nos preparar para a volta de Cristo. Portanto, viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Amém, irmãos? 1 João 2,28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. E a palavra confundidos, envergonhados por ele na sua vinda. Olha, se você está antecipando a volta de Cristo, se você está atento à volta de Cristo, se você está guardando as suas atitudes, você não vai se envergonhar, você estará preparado para subir. E a Bíblia está nos pedindo para nos prepararmos. Será na hora certa, amém, irmãos? Em segundo lugar, ele voltará para ser glorificado. Paulo disse: aguardando a bem-aventurada esperança e a epifania da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, ele foi uma criança qualquer aos olhos do mundo. Sua mãe fora acusada de adultério. Ele nasceu numa estrebaria, lugar de animais, e apenas alguns poucos pastores viram o show das estrelas no céu. Quase que ele chegou invisível. Mas quando ele voltar da primeira vez, todos saberão o quê? Ele é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção no versículo: grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você escute. Tito 2,13 chama Jesus de Deus. Amém, irmãos? Grande Deus. Da primeira vez, ele veio morrer na cruz do Calvário. No versículo 11, Paulo disse: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, irmãos? Trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação foi providenciada naquela cruz, na cruz do Calvário. Mas da próxima vez, o homem do Calvário, ele vai voltar como o Rei da glória. A sua vinda será como o nascer do sol. O sol não se esconde, amém, irmãos? O sol é visível, o sol aparece. Ele vai voltar como o raio de um relâmpago. Será universal, será sobrenatural.
Por isso a Bíblia diz: todo olho verá. Em 1942, o general Douglas MacArthur, ele precisou se retirar das Filipinas, enquanto seus soldados estavam sendo capturados e mortos pelos japoneses. Ele saiu derrotado, ele saiu humilhado, ele foi para as ilhas remotas da Nova Guiné. Mas antes de sair das Filipinas, ele fez uma promessa que ficou registrada na história: eu hei de voltar. Ele prometeu para os seus soldados e para os moradores das Filipinas: eu hei de voltar. Eu hei de voltar para salvar os meus soldados, eu hei de voltar para libertar as Filipinas. E realmente, 3 anos depois, ele voltou e cumpriu a sua promessa na íntegra. Jesus Cristo, irmãos, nunca abandonou o campo de batalha, muito pelo contrário, ele sempre continuou conosco, amém, irmãos? Mas ele também prometeu voltar fisicamente, pessoalmente, um dia, para pôr fim ao nosso sofrimento, para acabar de vez com a nossa luta. Ele prometeu voltar para fazer justiça e livrar-nos das mãos do nosso inimigo. Então ele voltará na hora certa e ele voltará para ser glorificado. Agora eu sei disso, você sabe disso, mas nós não temos que esperar até a volta para glorificá-lo. Nesta noite nós o estamos glorificando e nós podemos glorificá-lo com a nossa vida. Não mais a cruz da próxima vez, mas o trono do rei Davi. E terceiro, ele voltará para a nossa transformação. Meus amados, eu desejo, eu anelo pela minha transformação. Quantos estão cansados de ser como são? Quantos estão cansados de lutarem sempre as mesmas lutas? 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Em outras palavras, o que os olhos não viram, ainda não subiram ao coração do homem. Nós nem fazemos ideia do que havemos de ser, mas olha do que sabemos. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu posso dizer nesta noite: um dia eu serei parecido com Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não sei quais são todas as suas qualidades, eu não sei quais são todas as suas habilidades, mas eu sei, eu vou ser parecido com Ele. Esta é a sua promessa, esta é a sua garantia. Primeiro, nós já somos filhos de Deus, amém, irmãos? Nós já somos salvos, mas isso não é tudo, diz o apóstolo João. Quando Cristo voltar, seremos como Ele. O que isso quer dizer? Uma única palavra: perfeitos. Hoje nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Aliás, entre nós há mais imperfeitos, mas não há ninguém perfeito. Mas um dia seremos perfeitos. Hoje, além da salvação, não há muita diferença entre nós e os demais seres humanos, não. Você sabia que, em geral, todos os seres humanos são iguais? Primeiro, pecamos, todos. Ficamos doentes, todos. Sentimos fome, sede, frio, calor, todos. Sentimos dor, tristeza e angústia, todos. Veja, não há muita diferença entre nós salvos e os outros perdidos. Não há. Depois da ressurreição, Jesus Cristo, ele apareceu com as marcas dos cravos, mas sem feridas abertas. Ele atravessou as paredes, você se lembra? Ele entrava e saía sem ser visto, sem precisar abrir as portas. Olha que boa notícia, William. Ele comeu peixe. Isso quer dizer que você sempre vai poder comer, meu irmão. Ele comeu peixe com os seus discípulos.
e depois ascendeu-se ao céu. Mais leve do que o vento, pelo visto, e ele subiu para o céu. Portanto, eu posso, baseado nisso, dizer nesta noite que um dia eu também não vou mais ficar doente. Amém, irmãos? Baseado nisso, eu posso dizer, um dia também não haverá mais obstáculos para o meu corpo. Amém, irmãos? Não haverá mais nada me impedindo de agir. Eu posso dizer, baseado também neste ensinamento, que um dia eu vou poder me deliciar dos manjares de Deus sem me preocupar com colesterol, glicemia. Amém, irmãos? E eu posso dizer, baseado neste ensinamento, que este corpo glorificado vai me levar para o céu, porque outro tipo de corpo não poderia entrar lá. Colossenses 3, verso 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a sua vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esta é a promessa da palavra de Deus, nós seremos como Cristo. A transformação será uma libertação de tudo aquilo que nos prende. 2 Timóteo 4,6 mostra o desejo que Paulo tinha de ser libertado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo já não tinha mais esperança pela volta de Cristo, mas ele seria libertado através da morte. Ele seria libertado através da finalização desta vida. Aí ele usa a palavra oferecido, significa libação para os deuses. Só que no caso de Paulo, para o único e verdadeiro Deus que existe, né? A saber, Jesus Cristo. Quando nós éramos crianças, não sei se você se lembra, nós jogávamos o último gole para o santo. Quantos praticaram isso? Nós jogávamos o último gole para o santo. Era uma coca, era um refrigerante, o último gole para o santo. Era algo supersticioso que fazíamos. Mas olha, apesar de ser engraçado, é exatamente isso que Paulo está dizendo, né, que ele faria. Paulo estava oferecendo o último gole de sua vida para Jesus Cristo. Ele estava olhando para a sua partida. Partida aqui significa libertação, ou através da morte, ou através da volta de Cristo, e nós queremos a volta de Cristo, amém, irmãos? Nós seremos libertados da prisão deste corpo. Eu conheço irmãos que serão libertados da cegueira física, da surdez, da paralisia, da pobreza e de todas as lutas nesta vida. Mas o principal de tudo, seremos libertados do pecado. Chega, amém, irmãos? Chega de pecar, chega de entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós seremos libertados da natureza do pecado. Paulo não estava cansado da vida, mas ele estava com saudades do céu. No verso 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós queremos uma igreja que ame, que pense, que fale, que deseje a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará na hora certa, Ele voltará para ser glorificado, Ele voltará para a nossa transformação. E por último, Ele voltará para a condenação de muitos. Da primeira vez Ele veio para salvar. Ele mesmo disse: eu não vim condenar, eu não vim julgar o mundo. Mas da próxima vez, Paulo diz em 2 Timóteo 4,11: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, quando? Na sua vinda e no seu reino.
Na próxima vez ele vai julgar. Cristo será um juiz implacável, será um juiz inflexível. Quando ele veio da primeira vez, ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas quando ele voltar da próxima vez, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus nunca teve pecado, então um dia ele vai atirar a pedra. Ele poderá atirar a pedra, ele será um justo juiz. Quando assumiu a presidência do México, o ex-presidente chamado Luiz Echeverría, ele prometeu limpar o sistema prisional daquele país. Para isso ele visitava as prisões à meia-noite, pegando todo mundo de surpresa. Ele encontrava os guardas fora do posto, os detentos com total liberdade, telefone, podiam sair, voltar na hora que quisessem. Então, como presidente, ele fez uma limpa, mandou muitas pessoas embora e ele conseguiu fazer algumas leis para endurecer a penalidade daquelas pessoas. Meus irmãos, nós nunca sabemos quando Jesus irá voltar. Nós também não sabemos quando iremos morrer. O importante, então, é que sabemos que em breve, mas muito em breve mesmo, encontraremos com Deus. Eu nunca me esqueço, eu era bem mais jovem, é claro, eu era bem jovem, quando o deputado federal, o nome dele era José Carlos Martinez. Tudo indica que ele era um crente. Ele morreu e um colega de tribuna fez um discurso dizendo que Martinez estava pronto para a morte e para se encontrar com Deus. Então aquele colega de tribuna olhou para o restante dos políticos e disse: todos nós aqui devemos fazer planos para a morte também e para o nosso encontro com Deus também. Agora imagine, se todo político se preparasse para se encontrar com Deus ou para morrer, o Brasil seria um lugar bem melhor. Não haveria tanta injustiça e não haveria corrupção. Mas esqueça os políticos, pense em você, pense em nós. Se todos os crentes aqui também estivessem se preparando para a volta de Cristo, nós seríamos a melhor igreja do Brasil. Se todos os crentes aqui estivessem preparados para a volta de Cristo, nós estaríamos tendo vitória contra o pecado. Se todos os crentes aqui estivessem preparados para a volta de Cristo, nós estaríamos ganhando almas, nós estaríamos tendo vitória contra o pecado, nós estaríamos amando as coisas de cima mais do que as coisas da terra. Melhor ainda, né? Se todos nós estivéssemos preparados para a volta de Cristo, isso poderia apressar a volta de Cristo. Quando o rei Davi foi deposto, levado para o deserto, fugindo de Absalão, muitos oraram pela volta do rei. Oraram trabalhando, oraram planejando. E finalmente, quando o rei voltou, havia ainda alguns poucos judeus que não estavam preparados para a volta de Davi. E isso também vai acontecer com Jesus Cristo. Poucas pessoas estão orando pela volta, estão planejando pela volta, e quando ele voltar, vai encontrar muitos que não estavam esperando por isso.